Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olha, tem um desafio que muitas empresas enfrentam, né? Que é escolher a metodologia de gestão certa. Às vezes essa escolha é o que faz a diferença entre, sei lá, crescer de forma sustentável ou ficar patinando no mesmo lugar. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer uma análise comparativa de duas abordagens de gestão que são bem conhecidas, bem robustas: o Balanced Scorecard, o famoso BSC, e o método 360 graus de gestão estratégica e financeira. Para essa conversa, a gente está se baseando em alguns trechos de um documento bem interessante chamado BSC e Método 360, Análise Comparativa de Gestão. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender a fundo cada método. Onde eles se parecem, onde eles são, assim, fundamentalmente diferentes e como é que eles funcionam na prática no dia a dia das empresas. O objetivo é dar um pouco mais de clareza, né? Para ajudar a pensar qual abordagem pode ser melhor para cada caso. E olha, já começando, acho que tem um ponto crucial que as fontes destacam e que é bom a gente deixar claro desde já. Esse método 360 graus de gestão estratégica e financeira, ele não é a mesma coisa que a avaliação de desempenho 360 graus, tá? Aquela que o pessoal de RH usa, onde todo mundo avalia todo mundo. Ah, bem lembrado. São coisas completamente diferentes. É fundamental não fazer essa confusão. Ótimo ponto para a gente começar, então. Bom, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. Começando pelo BSC. Ele é, na essência, uma ferramenta para ajudar a gerenciar a estratégia e monitorar como as coisas estão indo, certo? E ele foi evoluindo, né? Pelo que eu li, ele começou mais como um sistema para medir desempenho e depois virou um sistema de gestão estratégica mais completo. Exato. A origem dele é essa, de medição de performance. E a estrutura dele, como é que funciona? Gira em torno daquelas 4 perspectivas, né? Que se conectam. A financeira, a de clientes, a de processos internos e, por fim, a de aprendizado e crescimento. E tem o mapa estratégico, que é tipo a peça central, que mostra visualmente essa relação de causa e efeito. Tipo, se eu investir em treinamento, aprendizado, eu melhoro meus processos e isso agrada os clientes e, no final, melhora o resultado financeiro. Essa é a lógica, né? Perfeito. Essa é a lógica de causa e efeito do BSC. Já o método 360 graus, ele se apresenta de um jeito um pouco diferente. As fontes falam em um ecossistema integrado de gestão. A natureza dele é mais de uma arquitetura mesmo. Um sistema pensado para alinhar todas as áreas da empresa. Um ecossistema. Isso. Para criar sinergia e, principalmente, para garantir um sucesso que seja sustentável, que dure ao longo do tempo. E a estrutura dele reflete isso. São 4 pilares que também se conectam. Estratégia, que eles chamam de o ataque, governança, que seria a defesa, pessoas, o motor humano, e a MFI, que é a modelagem financeira integrada, a espinha dorsal técnica. MFI, modelagem financeira integrada? Exato. E aqui o coração do sistema é essa MFI. É bem interessante como as fontes descrevem. Falam que é como um simulador de voo para a gestão da empresa. Um simulador de voo? É tipo isso. É o sistema nervoso, que vai quantificar, conectar e, mais importante, testar a interação entre os outros pilares. A estratégia, a governança, as pessoas, tudo passando por essa validação da MFI. Interessante essa metáfora, gosto disso. Mas apesar dessas diferenças na estrutura, imagino que eles tenham pontos em comum, é? Os dois parecem focar na estratégia a longo prazo. Sim, sim, com certeza. Ambos são ferramentas de gestão estratégica, né? O foco é no longo prazo, em criar valor de forma sustentável, garantir a perenidade da organização. O BSC faz isso traduzindo a visão e indicadores em medidas de desempenho para guiar o pessoal. E o método 360 também, né? Foca no longo prazo, mas, pelo que você disse, pelo que as fontes indicam, ele já parece colocar uma condição financeira mais direta para a estratégia funcionar. Tipo, ele exige que o retorno sobre o investimento, o tal do ROIC, Isso, o retorno sobre o capital investido. que ele seja maior que o custo desse capital, o ACE, né? O custo médio ponderado de capital. Exatamente. Essa é uma exigência bem explícita no método 360, que já aparece como um critério-chave para validar a estratégia lá na ponta. Outro ponto onde eles se encontram é na visão holística.
balanceada. Os dois concordam que não dá para olhar só para o financeiro, né? Uhum. O BSC equilibra as perspectivas: financeira, clientes, processos, aprendizado. O método 360 graus também integra diferentes dimensões. Tem o capital humano, no pilar pessoas, tem os controles na governança e, claro, a parte financeira que está na MFI. Certo. E os dois tentam fazer a estratégia sair do papel, né? Tornar ela algo mais palpável, comunicável para todo mundo na empresa. O BSC usa lá os objetivos, as metas, os indicadores. Já o método 360, pelo que eu entendi das fontes, ele vai um passo além e sugere que a liderança precisa, traduzir o financês. Gostei muito dessa expressão. É ótima, né? É, usar analogias a DR, o resultado, é o alimento da empresa. O fluxo de caixa, o DFC, é o oxigênio. A ideia é engajar todo mundo, né? Mesmo quem não é da área de finanças. Exatamente. E isso é fundamental para o alinhamento, que é outro ponto-chave nos dois métodos. Tanto o BSC quanto o 360 querem alinhar a organização inteira na direção da estratégia de longo prazo. E como eles fazem isso? Bom, uma forma comum é conectar os resultados a sistemas de incentivos, tipo remuneração variável. No BSC, isso normalmente está ligado a atingir os KPIs, os indicadores definidos lá nas perspectivas. No método 360 graus, as fontes mencionam mais a conexão com a PLR, a participação nos lucros e resultados. Mas a lógica é a mesma no fundo: alinhar o interesse de cada um com o interesse da empresa como um todo. E aquela lógica de causa e efeito que eu comentei do BSC, ela existe no 360 também. Existe sim, mas de um jeito um pouco diferente. O BSC tem aquela cadeia bem explícita, né? Uma perspectiva levando a outra. O método 360 usa uma lógica parecida de causa e consequência, mas entre os pilares dele. A estratégia, o ataque, gera informações que alimentam a MFI. A MFI, por sua vez, fornece dados para a governança, a defesa, tomar decisões e para alinhar as pessoas, o motor. É um ciclo que se retroalimenta. Entendi. Então, olha, temos vários pontos em comum. Foco no longo prazo, visão balanceada, traduzir a estratégia, alinhar o pessoal, essa lógica de causa e efeito. Mas agora vamos para o que interessa mais, talvez. As diferenças. Aqui é que a coisa fica interessante. Parece que a grande divisão está no foco da estrutura e principalmente nesse tal de rigor financeiro. O BSC parece focar mais em ter um conjunto equilibrado de medidas para a gente acompanhar a estratégia. A parte financeira é importante, claro, mas é o resultado final que se espera alcançar, né? Exato. O foco do BSC é garantir que a execução da estratégia seja medida de forma balanceada, como o próprio nome diz. Já o método 360 graus, ele foca na integração sistêmica, é uma visão mais de sistema mesmo, e com uma ênfase muito forte na validação financeira do plano estratégico. E aí entra a MFI como a ferramenta central para fazer isso. Então essa MFI é realmente o ponto nevrálgico da diferença, o pulo do gato. Olha, eu diria que sim. É o que as fontes chamam de rigor financeiro, e ele se manifesta principalmente através da tríade financeira. A MFI exige, e isso é mandatório no método, que as três principais demonstrações financeiras, DRE, o alimento, o lucro, DFC, o oxigênio caixa, e o balanço patrimonial, o BP, que é a foto da saúde financeira, estejam interconectadas, dinamicamente. Interconectadas dinamicamente. E por que isso é tão importante? O que impede a tal maquiagem financeira que você mencionou? A maquiagem financeira. É aquele cenário super perigoso, né? A empresa mostra um lucro lindo na DRE, parece que está tudo ótimo, só que quando você olha o caixa, o DFC está negativo. A empresa está queimando o caixa. Ela parece saudável no papel, mas pode quebrar por falta de oxigênio. A MFI, ao forçar essa conexão dinâmica entre DRE, DFC e BP, impede que isso aconteça sem ser notado. Você vê o impacto do lucro ou prejuízo diretamente no caixa e na estrutura do balanço. Entendi. O BSC, por outro lado, ele tem a perspectiva financeira, claro,
mas ele não exige essa interconexão dinâmica como parte obrigatória do framework padrão